Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Peço aos irmãos que sentem por um instante, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero convidar o nosso irmão Jonatas para se estar me auxiliando e passando as apostilhas. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao Senhor Jesus por me dar essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por um dia Ele ter olhado para a terra e em meio de tantas pessoas o Senhor me escolheu. E eu sou muito grata a Deus por isso. E também não posso deixar de agradecer ao meu líder do grupo discipulado para ministro, pastor Joilson Pereira, que porventura é o meu pastor. Então eu louvo ao Senhor porque eu me lembro quando, antes de eu aceitar Jesus, eu pedi a Deus para que me colocasse numa igreja que eu verdadeiramente conhecesse o Evangelho e conhecesse Jesus. E através desse homem eu venho aprendido a cada dia estar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que durante a apostilha, durante o seminário, a palestra, que os irmãos não fiquem lendo as apostilhas, que os irmãos prestem atenção. Se for necessário ler alguma coisa, eu vou convidar os amados, amém? Então vamos abrir a primeira página. Louvado seja Deus. Como é sabido de todos nós, nesta manhã nós estaremos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E nós temos como tema a Ásia Antiga e a Igreja Atual. Louvado seja Deus. E como os irmãos também já sabem, eu estou com a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Louvado seja Deus. Peço aos amados que se coloquem de pé, para que nós estamos fazendo menção da palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, todo-poderoso. Senhor da glória, nesta manhã nós já podemos sentir a tua presença. E não tem coisa melhor, meu Pai amado, que estar diante da tua face. Não tem coisa melhor do que nós sentirmos a tua unção, meu Pai Santo e Pai querido. É por isso, Senhor amado, nesse espírito de adoração, eu te peço que o Senhor venha me usar para a honra e glória do teu nome. Que tudo, meu Pai amado, venha ser feito com ordem e decência. Porque nós sim, meu Pai, não somos perfeitos, mas nós te pedimos a tua perfeição sobre as nossas vidas. E desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Hoje vamos poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, nessa manhã eu vou falar sobre a igreja de Éfeso. E para quem não sabe o que significa a palavra Éfeso, quer dizer desejável. Então isso quer dizer que o Senhor Jesus, Ele desejava aquela igreja. O Senhor Jesus, Ele queria aquela igreja para Ele. Então do mesmo modo nós entendemos que o Senhor também Ele nos deseja. É por isso que você está aqui. A cada pessoa
Espírito se faz presente aqui nessa manhã é porque o Senhor te escolheu e o Senhor te deseja. Amém. Vamos ver a primeira página. Vamos falar um pouco de Éfeso. Éfeso foi fundada pelos gregos por volta de 1000 anos antes de Jesus. E essa cidade, ela assim, numa certa época, ela foi tomada pelos persas. Mas mais um pouquinho adiante, cerca de 133 anos antes de Cristo, ela foi tomada por romanos, no qual ficou até o Novo Testamento. Então hoje, aonde era a cidade de Éfeso, hoje se encontra a Turquia. Louvado seja Deus. Mas voltando para aquela época, amados, a igreja de Éfeso, ela ficava num ponto principal. A cidade de Éfeso, ela era uma província que era muito riquíssima. Por quê? Havia um ponto nela, aonde entrava todas as mercadorias, tudo aquilo que era para comercialização, entrava pela cidade de Éfeso. E não apenas para comercialização, como também os militares, os governantes de Roma, eles assim adentravam na cidade através de Éfeso. Então, para ele chegar às outras cidades, ele passaria para Éfeso. Se nós olharmos aqui na apostila, onde tem a foto, nós até vemos que Éfeso, ela é a cidade mais próxima a Patmos. Glória a Deus. Mas Éfeso, ela não era apenas conhecida como uma cidade que negociava. Ela não era apenas conhecida como uma cidade rica, mas ela também era conhecida através de uma cidade idólatra. Porque havia naquele tempo um templo chamado o Templo da deusa Ártemis, ou mais conhecida como Diana. E essa deusa, ela atraía para aquela cidade uma prostituição enorme. Porque se dizia que ela era a deusa da fertilidade. Então, com isso, também, claro, se Éfeso era uma cidade como hoje em dia nós podemos dizer Nova York, um ponto comercial muito importante no mundo, e naquela época era a cidade de Éfeso, então, claro que também ali iria para a comercialização muitas prostitutas, iria também para aquela cidade muitos ladrões, e onde é que se agarrava? No templo de Diana. Porque o templo de Diana, ela aceitava todo esse tipo de coisa. Mas chegou um momento em que o Senhor Jesus, ele olhou para Éfeso e disse, eu desejo. Ele desejou aquela cidade. E foi aí que ele pegou o apóstolo Paulo, cheio da graça, cheio de força para poder pregar o evangelho de Paulo, vai lá naquela cidade. Durante a segunda viagem de Paulo chegou naquela cidade e assim plantou o evangelho. Foi aberta uma igreja. Ali ele conseguiu converter pessoas ao nome de Jesus. E ele deixou lá no seu lugar os apóstolos chamados Áquila e a outra Priscila. Assim ele deixou, durante Paulo foi ministro daquela igreja durante cerca de mais ou menos 3 anos. Então ele deixando a Áquila e a Priscila, logo quando eles chegaram lá, eles viram também um outro apóstolo chamado Apolo. Só que Apolo, ele não pregava o evangelho de maneira correta. Aí foi também que eles pegaram e ensinou a ele, depois ele mandou a Timóteo, para Timóteo exortar aquelas pessoas, para Timóteo ensinar como é que verdadeiramente se servia a Cristo. Então Paulo ficou naquela cidade. Durante a terceira viagem de Paulo a Éfeso, foi quando o evangelho realmente chegou àquela cidade. Foi quando as pessoas realmente ficaram assim, buscando ao Senhor. Foi quando eles verdadeiramente aconteceu prodígios, aconteceu milagres, aconteceu maravilhas. Mas se nós lermos a carta de Éfeso, nós entendemos que Paulo estava sempre falando sobre amor àquela igreja. Paulo estava sempre mostrando aquelas pessoas, dizendo a todo tempo, olha, andar em amor, cresçam em amor. É como se Deus, amado, estivesse já vendo o futuro daquela igreja. Mas como toda e qualquer outra igreja, chegou um momento, cerca de mais ou menos 70 anos depois que a igreja foi instituída lá, as pessoas
mesmas. As pessoas já não estavam mais buscando a Deus com tanta vontade. Foi como se o reinado de Diana começasse a imperar sobre o Evangelho de Jesus. Foi então que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus, ele usou o discípulo João, o apóstolo João, e disse: ó João, escreve a Éfeso, porque eu desejo aquela igreja. Aleluia. Viramos a página. E nós vamos ler a revelação à igreja em Éfeso. Como é sabido de todos nós, o Senhor Jesus levou João a uma ilha chamada Patmos, e lá ele disse: ó João, escreve as minhas igrejas. E a primeira ao qual o Senhor escreveu foi a Éfeso. A primeira ao qual o Senhor olhou e disse: eu quero conserto, é naquela igreja. E ele falou assim: escreve ao anjo da igreja. O que o Senhor Jesus quis dizer naquele momento foi assim: ó João, escreve ao pastor daquela igreja, escreve ao líder daquela igreja que eu quero mudança para os meus filhos. E aquele que tem a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, Jesus ele quis dizer assim: olha, aqueles meus 7 líderes, as minhas 7 igrejas, o qual eu tenho sobre as minhas mãos, e há também aos castiçais, ou seja, mas também aos meus membros. Mas por que ele falou castiçais? Ele poderia dizer luz, poderia dizer estrela, mas ele falou castiçal, porque ele quis dizer aqueles que não têm luz própria. Porque nós cristãos, nós não temos luz própria, mas nós temos luz através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E foi assim que ele começou a escrever. No versículo 2, na parte A, ele diz assim: ó, eu conheço as tuas obras. Jesus ele diz assim: ó meus filhos, ó meu pastor de Éfeso, eu estou vendo tudo o que vocês fazem. Eu estou vendo tudo, o seu deitar, o seu levantar, o que está no seu coração, eu estou vendo tudo. Mas ele começou logo a elogiar. Por que o Senhor ele começou a elogiar de primeiro? Porque a mesma repreensão, mesmo a exortação de Jesus é para nos aperfeiçoar na sua presença. E não pense você que o Senhor não vê as qualidades. Ele viu as qualidades de Éfeso. E ele começou a falar assim: ó, eu tenho visto o teu trabalho. Isso é sinal que a igreja de Éfeso trabalhava muito na obra do Senhor. Talvez na igreja de Éfeso eles se juntavam para poder ajudar os pobres. Talvez na igreja de Éfeso eles se juntavam: vamos fazer um almoço e vamos distribuir para aquelas pessoas que não têm. Talvez na igreja de Éfeso estava querendo ser mais ampla, ser mais construída, e aquele servo se unia para poder trabalhar na obra do Senhor. E o Senhor viu aquilo e ele elogiou. O Senhor também elogiou a paciência ou a perseverança em Éfeso. Por quê? No meio daquelas lutas, no meio daquela idolatria, mas eles permaneciam firmes, mesmo com as perseguições, mesmo muitos outros homens querendo matar o Evangelho, querendo pegar homens e lançar na boca de leões, querendo pegar homens e fazer gladiadores e fazer lutadores para morrer, mas aquele povo perseverava, aquele povo permanecia firme. E Jesus também elogiou por não suportar homens maus. Jesus ele também viu que Éfeso era pessoas que definiam espírito. Quando chegavam pessoas para lhe pregar o Evangelho, se dizendo ser o Evangelho de Cristo, e que na verdade eram mentirosos, Éfeso reparava bem e via: não, aquilo ali é um mentiroso. Aquele espírito ali não é o Espírito Santo de Deus, não. Então o Senhor Jesus se agradou daquilo e disse: meu filho, eu estou vendo que você trabalha na minha obra, eu estou vendo que você persevera, e eu estou vendo que você não suporta esses homens mentirosos, o qual diz que vem me buscar sem ser de mim. Mas, logo em seguida, Jesus ele repreende a igreja. Meu amado irmão, é necessário também nós aprendermos que se o Senhor Jesus ele repreende, é porque ele ama. Se o Senhor Jesus levou a repreensão daquela igreja, não é porque ele queria que aquela igreja fosse destruída, mas sim que aquela igreja se consertasse, porque
desejada de Jesus. Louvado seja Deus. E ele falou assim no versículo 4: tenho contra ti. A repreensão do Senhor Jesus chegou assim: olha, meu filho, eu tenho contra ti. Mas eu não tenho contra você o seu trabalho, a sua paciência, não. O que eu tenho contra você é porque você deixou as primeiras obras. É porque você deixou o primeiro amor. Como Paulo estava lá presente, como Paulo ficou ali uns 3 anos, mandou Áquila, mandou Priscila, mandou Timóteo. E é porque o Senhor Jesus estava sempre procurando, sempre desejando a perfeição daquela igreja. Mas aquela igreja já não buscava o Senhor daquela maneira. Talvez aquela igreja tinha um caminho a seguir que era para o templo do Senhor e eles desviavam e iam para o templo de Diana. Talvez as mulheres do Senhor, ao invés de se vestirem compostamente, ao invés daquelas mulheres buscarem adorar Jesus como elas faziam antes, elas começaram a se prostituir no templo de Diana. Então o Senhor Jesus disse: ó, meu filho, eu tenho contra ti. Eu tenho contra você. Você deixou tudo aquilo que você fez no começo. Todo aquele amor, todo aquele fervor que você não buscava. Todo aquele mover espiritual. Todas aquelas curas já não estava sendo mais buscada da mesma maneira. Talvez na igreja de Éfeso, ela ia para todos os cultos, construía a igreja, mesmo quando os soldados iam querer prender, eles continuavam, mas o desejo já não estava mais. A vontade de adorar a Deus não era a mesma. E o Senhor Jesus falou: eu tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira obra. Louvado seja Deus. Isso é porque, amados, eles esqueceram do grande mandamento de Deus. Porque a base do Evangelho é o amor. Se não tiver o amor, de nada vai valer. Então, por mais obra que eles tivessem, por mais perseverança, por mais trabalho, mas se não tivesse amor, em vão eles estavam na presença do Senhor. É por isso que o Senhor repreendeu. Mas o Senhor, quando Ele repreende, eu acabei de falar que é porque Ele nos ama. Então, se Ele nos ama, é porque Ele quer ver em nós a nossa perfeição. E o Senhor Jesus, Ele repreendeu aquela igreja com o propósito de eles se consertarem. E foi aí que Ele, logo em seguida, deu a solução. Jesus, quando Ele chega para mim e para você, amados, para se repreender, mas logo em seguida, Ele dá a solução. Ele dá a conclusão para nós estarmos perfeitos na sua presença. Então aquele povo, já que não era o mesmo, mas o Senhor Jesus, Ele dá a solução. E Ele falou assim, ó: lembra-te e arrepende. Lembra-te, pois, onde caíste. O que o Senhor Jesus estava querendo falar com Éfeso era assim, ó: meu filho, lembra onde foi que você errou. Olhe para trás. Veja qual foi o dia que você cometeu este pecado que se afasta de mim. Meu filho, lembra o dia o qual você estava com tanta vontade de estar na minha presença, mas que naquele dia acabou. Meu filho, reveja seus conceitos. Veja o que você está fazendo e olhe para mim. No caso, olhar para Jesus. Viramos a página e ele disse mais: arrepende-te. Porque para a igreja de Éfeso, não era simplesmente olhar para trás e analisar o que eles faziam. Não era simplesmente olhar para trás e ver o seu erro, mas era necessário se arrepender. Porque se eles não se arrependessem, não haveria vitória. Se eles não se arrependessem do que eles tinham feito, não estava valendo de nada. Porque era através das suas atitudes que iriam fazer novas pessoas, que iriam fazer eles olharem para trás e ver no que eles erraram e procurar sua mudança. E ele disse: volta à prática das primeiras obras. Lembra que Éfeso, ele quer dizer desejável. Vocês lembram? Então o Senhor Jesus Cristo, Ele desejava que Éfeso fosse a mesma.
Daquele mesmo modo que quando a irmã Priscila pregava e o pessoal recebia o Espírito Santo e começava assim a buscar o Senhor intensamente, começava a orar pelos presos, começava a orar pelas viúvas, começava a orar pelos órfãos. Ele queria que eles fossem o mesmo. Eles queriam que eles voltassem. Jesus ele queria que quando o apóstolo Paulo chegava lá e disse: meus irmãos homens, e eles estavam ali abraçando um ao outro e verdadeiramente sentindo o amor, sentindo o desejo de ver o seu irmão bem. Louvado seja Deus. Se a igreja não se arrepender, Jesus removeria o seu candeeiro. Ele não permitiria na igreja abençoada na comunhão com o Senhor Jesus. Jesus ele queria dizer o seguinte: ó meu filho, se você não se arrepender, eu tirarei o candeeiro, eu tirarei o castiçal do meio de vocês. Ou seja, Jesus estava dizendo: meu filho, olha, se você não se arrepender e voltar às primeiras obras, eu vou tirar o meu Espírito Santo. Eu vou tirar a minha graça que está sobre vocês. Eu vou tirar a minha comunhão com vocês. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Por que ele falou isso para Éfeso? Será que em Éfeso existia pessoas absurdas? Será que existia pessoas que não entendiam o Evangelho? Não. Ele falou assim: olha, quem tem ouvidos ouça, porque ele quis dizer o seguinte: olha, se você realmente me tem como Senhor, se você realmente ouve a minha palavra, você vai praticar. Glória a Deus. E disse mais: o Espírito diz à igreja. Jesus transmitiu a mensagem por meio dos anjos da igreja, mas o Espírito também pratica da revelação e recompensa os fiéis. Logo no final ele diz assim: ao vencedor, a árvore da vida, paraíso de Deus. Vamos ler, glória a Deus, versículo 7. Logo na segunda página, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Jesus ele falou para aqueles servos assim, falou para a igreja de Éfeso, falou para o pastor, falou para os membros: olha meu filho, ao que vencer, ao que voltar ao primeiro amor, ao que voltar às primeiras obras, vai entrar no meu reino. Ao que vencer, eu darei a coroa da vitória, louvado seja Deus. E assim o Senhor Jesus fez na igreja de Éfeso há cerca de mais ou menos quase 2000 anos atrás. Mas se nós fazemos um confronto com a igreja atual, será que é a mesma coisa? Porque Jesus ele se direcionou à igreja de Éfeso. Ele falou com o pastor, que o pastor passasse aquela mensagem para os seus membros. Mas será que Jesus também fala conosco através dessa palavra? Será que Jesus ele quer falar algo comigo e com você através desse seminário? Será que Jesus realmente, a igreja, a palavra de quase 2000 anos atrás pode valer para hoje? Claro que pode. Através do livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E também no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 31, ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O Senhor Jesus quer dizer para mim e para você nessa manhã: olha, a mesma palavra, a mesma mensagem que eu enviei para Éfeso, eu envio para você. Porque hoje, amados, se nós analisarmos o evangelho mundial, nós podemos comparar a igreja de Éfeso com a igreja atual. Existem muitas igrejas com as mesmas obras de Éfeso. E quando ele diz assim, no versículo 1, ele diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso,
Diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Sabe o que ele quis dizer com isso? Olha, pastor Joilson, eu tenho nas minhas mãos a sua obra, eu tenho nas minhas mãos você, mas eu também tenho nas minhas mãos os meus servos, e eu quero mudança porque eu desejo esse povo. Aleluia. Jesus, da mesma maneira que ele assim desejou a igreja de Éfeso, ele deseja a gente hoje. Ele deseja uma igreja santa. Ele deseja uma igreja remida. Então a mesma palavra que foi para aquele pastor, a mesma palavra que foi para aqueles membros, também é a palavra de Deus para nós. Também é a palavra de Deus para todos os cristãos. Louvado seja Deus. E Jesus também assim, ele começa a nos elogiar. Porque você não acha que Jesus te trouxe 8 horas da manhã para cá para só você ouvir reclamação, para você só ouvir repreensão? Desde quando um pai ele pega o filho só para bater? Desde quando um pai ele pega o filho só para reclamar? Não! Jesus ele também nos trouxe nessa manhã para nos elogiar. Aleluia. Quantas igrejas, ou seja, quanto cristão, quanto eu, quanto você, não está nos dias de hoje, no meio das lutas, no meio da tribulação, trabalhando na obra do Senhor? Aleluia. Nós temos como exemplo o nosso pastor, que hoje está trabalhando na construção do templo do Senhor. Tem outras igrejas também que se preocupam em enviar missionários. Tem igreja que se preocupa no bem-estar da criança. Então tem igrejas ainda nessa terra que buscam verdadeiramente o Senhor e quer ver a sua obra crescer. Também tem igreja ainda no nosso meio que persevera. E mesmo com tantos cristãos que não buscam o Senhor da forma correta, mas ela permanece lá. Permanece no culto. Ainda que tenha um badulado, que pode um som bem alto, mas a igreja permanece lá perseverando. Ainda que tenha um centro de candomblé, mas assim, do lado, tocando lá as músicas, mas a igreja permanece. Aí tem muitos cristãos que vai para a igreja, o marido começa, você vai atrás desse Jesus, mas a mulher permanece lá buscando. Aí ainda o pastor se encontra muitas das vezes com membros na igreja, perseguindo, falando mal dele, desejando mal dele, mas ele persevera. E também, amados, tem igreja nos nossos dias, o qual também não se cansa. Tem igreja também que permanece firme nos pés do Senhor. Mas também o Senhor, da mesma maneira que repreendeu o Éfeso, o Senhor também repreende as igrejas de hoje. Porque da mesma forma que existem pessoas que perseveram, mas dentro do seu coração já não é mais a mesma coisa. Quantos de nós, quantas pessoas que nós conhecemos, que um dia estava na presença de Deus, estava evangelizando de manhã, de tarde, de noite, e já não é mais a mesma coisa. Talvez aquela pessoa tinha no seu cotidiano, e todo final de semana para ir para a estação Pirajá pregar o evangelho. E hoje, o mesmo final de semana que ela ia, ela continua indo, todo final de semana, lá para a estação Pirajá pregar o evangelho. Mas o desejo no coração de ver almas convertidas já não é mais o mesmo. Quando o pastor diz assim, meu filho, vamos me ajudar na obra, vamos enviar missionários, vamos fazer um grupo, vamos arrecadar um valor, aí até dá, porque diz assim, não, eu vou dar, porque eu tenho que dar, senão os irmãos vão ver que só eu não contribuí, senão o pastor vai reclamar porque só eu não ajudei, mas o coração eu não queria dar. Lá o coração não se encontra como aquela viúva que desejou no seu coração das 2 pequenas moedas. E nos dias de hoje, amado, nós infelizmente vemos a igreja de Cristo assim. Vemos a igreja de Cristo não mesmo com aquela mesma vontade, com aquele mesmo anseio. Até muitas vezes consegue cura, consegue bênção, está todos os cultos na igreja, mas o desejo já não é mais o mesmo. Às vezes a pessoa até faz aquela oração de 1 hora, de 2 horas, mas o desejo é, poxa, a novela está boa, eu estou perdendo a novela. Eu só vou orar porque senão Jesus vai dar minha bênção.
infelizmente, é assim que nós encontramos, muitas das vezes, a Igreja de Cristo. Glória a Deus. Mas o Senhor também, ele falou para aquela igreja: olha, eu estou te repreendendo, mas eu quero te consertar. Se arrepende. Meu amado, se o Senhor Jesus trouxe essa palavra para esse seminário, é porque Ele quer que essa igreja de Cristo continue na presença dEle e se arrependa. Veja onde você caiu. Veja, meu filho, meu pastor, veja onde você caiu. Ó, meus servos, veja onde você errou e se arrependa. Veja lá aquela oração que você já não faz mais. Aquele desejo de estar na minha presença já não faz mais. Se arrependa. Ou seja, Ele está dizendo assim, ó: se arrependa. Porque sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há conserto. E quando o Senhor Jesus disse assim, lembra, é porque o filho pródigo, quando ele voltou à casa do seu pai, não foi apenas a lembrança do que os servos tinham a comer na casa do seu pai, não. Mas o que fez o seu filho voltar para a casa do seu pai foi o arrependimento. Então Jesus quer que a igreja dele, a igreja de Éfeso atual, lembre-se aonde errou, vê aonde caiu, se arrependa, mas pratique. Se não tiver obra, se eu e você não se levantar, se a igreja de Jesus Cristo nesta terra não se levantar, não vai valer de nada. Devemos ter novas práticas. Se você não quiser ser igual a antes, seja melhor. Mas o que o Senhor tem preparado para você, meu amado? O que o Senhor tem preparado para mim é a vida eterna. E a mesma vida eterna que Ele prometeu para a vida de Éfeso, Ele promete para a gente. Ele diz: meu filho, lembre-se onde caiu, se arrependa, pratique a minha palavra, volte a amar, volte a me buscar, porque você vai estar sentado do meu lado. Porque você vai voltar a ser desejado. Da mesma maneira que eu te desejei antes, eu te desejo hoje. E essa palavra, amados, que o Senhor assim trouxe ao meu coração, trouxe ao coração do pastor e trouxe ao seu coração, para que aquelas obras que a gente não pratica mais, que a gente volte. Quantos aqui querem dar a vida eterna? Então vamos mudar a nossa vida. Vamos fazer não igual a Éfeso antigamente, a Éfeso antiga, mas vamos fazer a igreja final de Cristo. Aquela que o Senhor leva para si e nos abençoa. Então é essa a palavra que o Senhor me deu, e desde já eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.